boa tarde. Revisão. De que matéria? De uma matéria que vocês gostaram muito de fazer uma atividade no Hangout, que foi fração. Muitas crianças me perguntaram assim, tia Jana, fração é difícil? Aí eu falei, gente, quando vocês conhecerem fração, vocês vão se apaixonar por fração. Lógico que o que vocês estão começando a estudar na fração é só o início. Fração tem muito mais coisas para ser feita. Mas a fração começa com você entendendo que você divide, que é uma divisão. E que essa divisão tem que ter partes iguais. Então, quando é que tem partes iguais? Quando a gente representa no desenho, quando você parte um bolo, quando você parte uma laranja, quando você recebe a pizza em casa, que ela já vem repartida nas fatias certas. Então, você acaba usando a fração no seu dia a dia. É que a gente está tão acostumado com o nosso dia a dia, que às vezes a gente não para e fala assim, isso é uma fração. Então, o que a gente viu de fração? Primeiro, a gente viu que a fração tem um número em cima. Esse número em cima se chama numerador. Nós temos um traço. Esse traço quer dizer traço da fração. Quer dizer que aquela fração nós estamos dividindo. E o de baixo se chama denominador. Então, o que nós estudamos mais? E agora eu vou falar de nome chique. O denominador, que é a parte de baixo da nossa fração, é em quantas partes a nossa fração vai ser dividida. E a parte de cima é quantas você vai tirar, é quantas você vai comer, é quantas você vai pintar, é quantas você vai dividir com seus amigos. Então, a fração, ela pode ser representada. Duas coisas que eu acho mais fácil de você representar a fração. Em forma de círculo, em forma de uma pizza, ou em formato retangular. Por quê? Porque como a fração precisa ser dividida em partes iguais, o retângulo já te dá a ideia de você só ir repartindo. Você só não pode esquecer que tem que ser em partes iguais, tá bom? Nós vimos também como se lê as frações. 1/2 significa 1/2, que é a metade. 1/3, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5. Repita comigo. 1/5. 1/6, 1/6. 1/7, 1/7. Muito bem. 1/8, 1/8. 1/9, 1/9. E aí o 10 vai virar o 10º. E aí a tia Jana, que não podia ficar quieta só nesse número pequenininho do meu 3º ano, lançou a fração com um número maior. E aí a gente lê a fração do número normal e acrescenta a palavra avos. Então, se eu quiser ler uma fração com um número maior, eu leio 11/32 avos. Então, eu expliquei para o meu 3º ano que depois do 11 vai se ler o número normal. 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 25 avos. Então, número de cima se lê normal. Número de baixo se lê normal e acrescenta a palavra avos. E aí a gente começou
a representar. Vocês fizeram a divisão do papel, não foi que a tia Jana até mostrou para vocês? Pintaram um pedaço da folha, e aí dividiram a folha ao meio, depois dividiram a folha em 4 partes, para entender que de um inteiro, de uma folha inteira, nós podemos dividir esta folha em várias partes iguais. Isto se chama fração. Então, quando você divide uma coisa qualquer inteira em partes iguais, você está fracionando, você está utilizando a fração. E aí nós vimos as frações maiores. Quando que a fração é maior? Bom, o numerador é que vai dizer. Por quê? Porque o denominador tem que ser igual. Então, a tia Jana também mostrou para vocês que quando os denominadores são iguais, e aí eu não posso esquecer quem é o meu numerador e quem é o meu denominador. Então, quando os meus denominadores forem iguais, eu vou olhar pelo meu numerador. Então, quem é maior, o 7 ou o 2? Pelo amor de Deus, hein, gente? Terceiro ano é o 7. Então, 7/5 será a maior fração. E aí, deu uma coceira assim na mão da tia Jana, porque veio frações equivalentes. E aí eu fiquei pensando assim, o meu terceiro ano é capaz de pegar a fração equivalente. Por quê? Porque o meu terceiro ano estudou a tabuada. Então, se eu sei que o meu terceiro ano sabe a tabuada, o meu terceiro ano vai saber fazer o que é fração equivalente. Então, o que eu fiz? Eu dei uma fração para vocês e pedi que vocês formassem outras frações. E aí, quando você forma outras frações, nós chamamos de frações equivalentes. São frações que nascem da primeira fração. E aí, eu peguei essa fração e multipliquei por 2. Vocês viram que a tia Jana multiplicou por 2. E aí, depois eu peguei essa fração e fiz por 3. Depois eu peguei essa mesma fração, porque eu não posso pegar outra. Eu sempre vou voltar na fração de origem. E multipliquei por 4. Ai, tia Jana, mas como é que eu faço? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Só que a tia Jana não botou um número aqui, eu coloquei o número aqui. Lembra que eu coloquei o número aqui? Eu só tô colocando o número aqui, senão vai ficar uma rabiscação de folha tremenda. E aí depois eu fiz pelo 4. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Tá bom? Aí, posso continuar? Posso fazer por 5? Posso fazer por 6? Pode. Posso fazer por 7? Pode. Só que você tem que dar sequência e sempre vai começar pelo 2. Por quê? Porque quando você multiplica a sua fração por 1, vai dar ela mesma. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, você não começa pelo 1, porque você já tem a do 1.
Você vai fazer por 2, por 3, por 4, por 5. O que você não pode esquecer é que você vai sempre começar pela fração que a tia Jana deu, que a gente chama de fração de origem, tá bom? Isso aí foi a coisa mais difícil que eu dei na fração para vocês esquentarem os miolos. Por quê? Primeiro que vocês vão ter que lembrar a tabuada. Lembra? Que eu passei várias vezes a atividade de tabuada e a tabuada vocês vão precisar para o ano que vem. E aí vocês estão trabalhando com formação de fração. Olha que coisa chique para um terceiro ano. E aí a gente encerrou a nossa apostila vendo gráficos. E gráficos nós já estávamos vendo desde a primeira apostila. Só que essa trouxe qual é o pedaço maior pintado. Outra coisa que a tia Jana quer lembrar, lembre-se da formação do inteiro. Como é que você forma um inteiro? Quando você conta os pedaços que foram divididos a sua figura e os pedaços que estão formados. Então, é o todo. Então, eu tenho qual é a minha fração total da minha folha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha fração total é 8 sobre 8. Então, vai formar o inteiro, tá? Então, em fração tem atividade. E aí vocês vão poder pegar as atividades de fixação que a tia Jana mandou sobre fração e estar estudando. Então, é por isso que eu passei por aqui, relembrei com vocês e agora foca na atividade, porque a nossa prova de matemática segue na segunda-feira. Então, um beijo grande, terceiro ano, e bom estudo para vocês. Tchau, tchau!